Pois bem, em primeiro lugar, eu não vos dei folhas, por isso eu espero que vocês tomem notas. É para associar o ouvir e o escrever, para ficar fixo mais um bocadinho na nossa memória. E, portanto, nós vamos à terceira parte deste seminário, Domingos de Verão Lighthouse, de Evangelho Irresistível. E ele é mesmo irresistível. Vamos começar por ler um dos versículos, se calhar vamos fazer aqui uma... Como é que se diz? Uma... não é recapitulação, nem é uma síntese, não. Deve ser o versículo mais lido aqui nesta igreja, ou dos mais lidos. Um ranking. Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha, podemos ler todos juntos o versículo 16 e 17? Juntos, não é após? Ok? Juntos. 1, 2, 3. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ok, então este deve ser dos versículos mais lidos, mais mencionados aqui na nossa igreja e é realmente espetacular. Paulo estava a dizer nesta carta aos Romanos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois no início do versículo 17 diz, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Ora bem, como não podia deixar de ser, quero-vos dizer que esta palavra Evangelho vem do grego e em grego diz Euangelion, que é muito parecido, não é? O U torna-se em V e é Evangelho. Euangelion é a palavra grega utilizada aqui por Paulo. E o que é que significa? Sabe, esta palavra foi adotada para o cristianismo, para referir-se, e nós sabemos, se eu perguntar o que é o Evangelho, são as boas novas. E nós achamos que Evangelho é uma palavra cristã, não é? Quer dizer boas novas, porque é muito mencionada no Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E esta palavra Evangelho não é uma palavra cristã. Não, a sua origem não é cristã. Ok? Esta palavra era uma palavra que era usada com os gregos e também com os romanos, no tempo de Roma, que significa o quê? O Evangelion era a recompensa por trazer boas novas. E também se referia às boas novas. E que boas novas era esta? Quando é que existia este Evangelion? Esta apregoação, ou esta recompensa por trazer boas novas, era quando havia uma vitória do exército. Vocês estudiosos da palavra certamente lembram-se quando aquele mensageiro trouxe o anúncio da morte de Saul. E o que é que aconteceu? O senhor Davi teve uma ideia espetacular, ainda bem que não fui eu que levei essa notícia, porque aquele mensageiro, a pensar que estava a dar o Evangelion, Davi não considerou que fosse boas novas. E a recompensa que ele teve foi a morte.
Porquê? Porque o Evangelion era a recompensa por boas novas e David não considerou a morte de Saul uma boa nova, apesar daquele mensageiro pensar que sim. Então, quando o exército triunfava, havia alguém que entrava pela cidade dentro, até nós vemos nos filmes que se reportam a essas datas antigas, com um trompete, não é? Ou com um chifre, não é? Fazia um grande barulho a anunciar a vitória. Então, o nosso Evangelho, quando fala o Evangelho de Jesus Cristo, ou o Evangelho de Cristo, é este anúncio de vitória. O Evangelho, lembrem-se, fiquem com esta imagem de alguém entrar dentro de uma cidade murada, não é? Entrar pelas muralhas adentro, a anunciar com grande alarido a vitória que foi conquistada. E o Evangelho de Cristo é o anúncio da vitória de Deus sobre o diabo, sobre as trevas, sobre a morte. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o anúncio das boas novas, da vitória de Jesus. Ele tem as chaves da morte e do inferno. É a recuperação da autoridade que Deus tinha em primeiro lugar sobre esta terra e sobre aqueles que Ele criou. Então, este é o Evangelho, é um anúncio real, é um anúncio autoritário, não autoritário no mau sentido, mas de autoridade, ok? O Evangelho de Jesus Cristo, e depois diz no versículo 17 de Romanos 1, porque nele, no Evangelho de Jesus Cristo, na declaração da vitória, se descobre a justiça de Deus. E que justiça é esta? A justiça de Deus. Deus fez justiça porque era requerido que o pecador pagasse. Não é verdade? Porque todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer. Mas Deus, que é grandíssima em misericórdia, nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus à sua direita. Como? Através do Evangelho. Através da justiça que o Evangelho trouxe. E que justiça foi esta? Foi que aquele preço foi pago, e foi pago por Jesus. Não havia capacidade da nossa parte de pagar o preço pelo pecado, mas Jesus veio e pagou em nosso lugar. Ele fez a vontade do Pai para que haja vitória sobre a morte. Jesus pagou esse preço. E este é o Evangelho que proclamamos, a declaração real que nós declaramos, a declaração de vitória, é que Deus venceu a morte através de Jesus Cristo. E agora nós temos acesso à justiça de Deus. Eu não sou mais inocente, mas eu fui declarado inocente. Eu não tenho mais um preço para pagar porque Jesus pagou o preço que eu devia pagar. O anúncio real é este, e de autoridade sobre a nossa vida. É que o pecado não terá mais domínio sobre nós. E qualquer que nele crê também estará livre do poder do pecado sobre a sua vida. Por isso é que nós não somos mais vítimas do mal e do pecado, mas Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. E este é o Evangelho. E quem é que está aqui que pode dizer comigo que estamos gratos de todo o coração, sem medida, por estarmos inundados por este Evangelho, por conhecermos este Evangelho, por estarmos libertos do pecado, do preço do pecado, foi pago por Jesus Cristo. E este é o Evangelho que está sobre nós, sobre a nossa vida. Esta é a declaração que está sobre a sua vida. Apesar de nós
termos circunstâncias. Por exemplo, há situações, como Paulo dizia, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E nós temos coisas que ainda cedemos e ainda fazemos que sabemos que está mal. Há uma declaração de autoridade sobre a nossa vida através do Evangelho de Jesus Cristo, que o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Por isso é que vem em 1 de João 1, 8 e 9, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça. Porquê? Porque Ele já colocou sobre nós a sua justiça através do Evangelho de Jesus Cristo. Para nós não sucumbirmos ao mal e ao peso do pecado, mas para nos levantarmos em vitória deste Evangelho, que é a proclamação da liberdade com que Cristo nos libertou, e que, libertos do pecado, sejamos servos agora da justiça de Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. É este Evangelho que foi, digamos assim, lançado, proclamado sobre a nossa vida. E está a ser proclamado através de nós para o mundo. E cada vez mais temos de o fazer. Veja comigo, quase a terminar a parte 1, veja comigo 1 de Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 16. Eu empolgo-me, levanto-me, depois a Maina aqui sente-me. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, isto era Paulo a falar, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prémio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prémio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Bem, obviamente, meus queridos irmãos, que não me passa pela cabeça abordar tudo aquilo que Paulo diz aqui nestes 11 versículos bíblicos. É muita informação. Mas quero só deixar sobressair algumas coisas que eu, ao estudar, vi.
e que é o seguinte: quando eu proclamo a justiça de Deus através do Evangelho de Cristo, eu torno-me participante dele. Eu sou participante do Evangelho. Eu não sou uma peça à parte do Evangelho. Deus me incluiu no Evangelho. E a proclamação do Evangelho considera que eu sou participante e não apenas um trasausente ali olhando e vendo. Eu não estou à beira do caminho, mas eu estou no caminho. E Deus me pede que eu seja participante, porque quando eu participo, e participo de boa mente, de vontade, Ele me dá prémio. Não diz a palavra de Deus em Hebreus 11:6 que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Não lemos hoje em Salmos 103, versículo 13, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem? Deus é pai. E qual é o pai que não tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos? Quando os meus filhos... Eu vou contar só... Não é que ela precise, mas, por exemplo, no outro dia estávamos em limpezas lá em casa e eu disse assim a uma das minhas filhas, eu disse assim: aspira o meu quarto e limpa o pó do meu quarto que eu depois dou-te 5 euros. Não é nada, ou pode ser muito, não é? Depende da carteira de cada um. Mas disse por brincadeira, porque eu sei até que qualquer dos meus filhos, mas aquela filha em especial não tem dificuldade em limpar, porque é uma das tarefas que ela faz de boa mente, sem lhe pedir. E ela fez, e eu fui lá pôr, na secretária dela, fui lá pôr os 5 euros. Mas não lhe disse nada. Quando ela descobriu, disse: oh mãe, tu foste lá pôr os 5 euros, mas eu fazia sem pagar. Eu disse: sim, mas eu quis dar. Não foi para pagar o serviço dela, porque poderia ser muito ou poderia ser pouco, né? Dependendo da qualidade do serviço. Mas a verdade é esta. Mas foi bom. Foi bom. Mas a verdade é que qual é o pai que não tem prazer em dar aos seus filhos? Quando nós participamos deste Evangelho, declarando a vitória que Cristo alcançou para Deus, e nós fomos abençoados com essa vitória, com a nossa liberdade. Qual é o pai que não tem prazer em recompensar os seus filhos? Por isso Paulo diz, eu quero só finalizar com esta situação. Ela diz assim, ele diz assim, oh meu Deus, ele diz assim: tenham esta imagem, pensem naquela pista das Olimpíadas. Cada um que lá está, ele corre, não é para passar o tempo. Não é porque naquele dia ele achou, diz assim, bem, eu comi McDonald's mais esta semana, vou aqui queimar umas calorias. Ele vai para aquela pista porque tem em mente um prémio. Qualquer pessoa que vá participar, ele não diz assim, eu tenciono ficar em último lugar. O último lugar há aqueles menos ambiciosos que dizem, eu quero ficar bem classificado. Não querem, mas então e ficar para o último? Ninguém quer. Toda a gente quer ficar bem classificado, mas no íntimo, o que todos almejam é o primeiro lugar. É o prémio. É o prémio. Então Paulo diz, tenham isto em mente. Tenham isto em mente. Qualquer que corre no estádio não corre por dar cá aquela palha, mas corre tendo em mente um prémio a alcançar. Nós também temos um prémio. Atenção, não estou a falar de coisas materiais. Se o Senhor quiser nos abençoar com coisas materiais, Ele vai dar, porque Ele sabe o que nós precisamos. Mas Deus tem recompensa para nós. E Ele diz, correi de tal maneira
que o alcanceis. E ele próprio diz assim: alcançar uma coroa incorruptível. Há algo que Deus nos vai dar que nunca vai terminar. O que é propriamente eu não sei. Ele diz que há uma coroa à espera para aqueles que amam a sua vinda. Ele diz que há recompensa de obras quando as nossas obras forem provadas. O que é que Ele nos vai dar? Eu não sei. Há quem diga, é uma mansão maior. Eu digo assim por brincadeira, uma que não tenha pó ou então muitos empregados de limpeza. Mas no céu não há pó. Nem empregados de limpeza. Mas nós só podemos imaginar aquilo que a nossa mente humana pode dizer, mas há uma coroa incorruptível. E depois ele diz assim: pois eu assim corro, mas eu não corro para a parte incerta. E eu não combato batendo no ar. O que eu bater, olha, o que eu conseguir alcançar, às vezes é os miúdos, né, quando estão na feira popular aos tiros, né, tum, 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 não é para aí, tens de direcionar, porque não sabem para onde apontar. E Paulo está a dizer, eu não sou criançola, eu sei o que é que ando aqui a fazer, eu não estou na pista para ver as vistas ou para fazer adeus a quem está no balcão, eu tenho um prémio em mente, eu corro com um objetivo e eu combato, não ando aí aos tiros a tudo e a todos. Eu não ando nesta terra porque ele disse em Efésios, a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, potestades e domínios, não é? Então nós também temos que ter esta lucidez de que nós estamos aqui, não é para correr por correr, nós temos um objetivo e lutamos. Não é lutar por lutar, não é dar tiros à toa e dar tiros de caçadeira em qualquer um, e dar nos irmãos e no vizinho, no cicrano. Não, nós temos que combater o bom combate da fé. Nós temos de saber que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos de saber que o nosso inimigo tem um nome, e não se chama Francisco, nem Miquelino, nem José, chama-se Satanás. Ele é o nosso inimigo e é contra ele que nós resistimos todos os dias da nossa vida. Por isso é que ele diz no versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu estou nesta vida, estou nesta pista, estou neste combate com a lucidez de saber contra quem é que eu resisto e a quem é que eu sirvo. Por isso, ainda que este corpo diga, vai para a borga, faz o que toda a gente faz, usa a mesma linguagem que toda a gente, anda aí, trepa por todo lado para chegares ao teu ideal de vida, para ires morar para aquele bairro, para aquela casa, para aquele carro, para teres aqueles amigos XPTO à tua volta, ou para alcançares uma posição, ou seja, aquilo que for. Não se distraia com as coisas que são corruptíveis, mas tenhamos sempre em foco, em mente, a coroa incorruptível que nos está guardada, assim como Paulo. Amém?